Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O que nós vamos discutir nessa edição, a edição de número 51, é o que está acontecendo no mundo hoje em termos econômicos, marcados por inflação, marcados por uma política monetária mais dura, enfim. A nossa pergunta hoje é o seguinte: em dezembro de 2020, nós fizemos um programa, o programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo 27. Qual era o título do programa? Vai ser tudo igual, só que pior. Bom, passados mais de um ano, nós constatamos que, sem dúvida, as coisas estão saindo pior do que aquilo que a gente tinha imaginado anteriormente. Então, é esse mundo. Na verdade, esse mundo que está saindo da pandemia, que está saindo da guerra, que está saindo, se a gente volta lá atrás, desde a crise, da crise financeira de 2008, mas um mundo que, de fato, não sai do lugar. Vai, finge que vai sair. Não, tem a crise climática, tem a crise financeira, tem a crise sanitária, agora a gente tem a guerra, mas parece que tudo muda para permanecer como estava antes, né? Como dizia lá o velho italiano. Então, esse é o tema de hoje. Quer dizer, o que está acontecendo nesse mundo hoje, onde as coisas parecem que mudam, mas, na verdade, não muda coisa nenhuma. Permanece a questão inflacionária, a questão fiscal, tem que tomar cuidado com as coisas dos salários, não é isso, Bastanzinho? É essa coisa que não consegue sair desse imbróglio que a gente está. Então, hoje a gente tem aqui a nossa mesa tradicional, professor Luiz Carlos Prado, Eduardo Bastian, Numa Mazati e Eduardo Costa Pinto. Então, já começando logo indo direto para o papo, direto para a nossa conversa, lá vamos nós. Pradinho, pode começar. O que está rolando nesse mundo de Deus, Pradinho? O negócio está difícil, Bicário. Vai para começar. Já em janeiro de 2022, o FMI fez uma projeção anunciando que o crescimento que ele estava esperando para 2022, o crescimento mundial, devia ser reduzido, né? O argumento era que a saída da pandemia tinha sido pior do que se imaginava. Ainda havia o caso da Omicron, um novo surto da Covid, a questão das cadeias globais de suprimento estavam efetivamente afetando o crescimento mundial, e a inflação vinha já dando sinais de aumento, inclusive com aumento de preço de algumas commodities. Só que essa situação, entre janeiro e maio, continua piorando. Quando nós pegamos os dados do índice de preço ao consumidor, dizer, nós não vamos falar índice de preço por atacado, aquele que afeta efetivamente as famílias, que é o índice de preço do consumidor mundial, calculado pela Organização Mundial do Trabalho, pelo Departamento de Estatística da Organização Mundial do Trabalho, ela estima que, ao final de março, no mês de março de 2022, a inflação mundial era de 9,2%, ou seja, mais de aproximadamente um pouco menos de 3 vezes superior ao que era um ano antes, que era 3,7%. Esse nível de inflação mundial nós não temos desde a década de 70 do século passado. E ela vem se acelerando. Veja, a guerra da Ucrânia começa em 24 de fevereiro. Então, esse impacto tem alguns efeitos da guerra, mas ainda não é a totalidade desses impactos. Então, a situação pode ainda piorar. Agora, quando você divide essa pressão inflacionária no mundo, você vê que o impacto é desigual. Se você pega Estados Unidos e a Europa, a inflação de Estados Unidos e Europa, a região rica do mundo, é de 8,6% em março de 2022. Na América Latina, 9,1%, quer dizer, um pouco mais elevada do que essa região. Mas se nós pegarmos na África subsaariana,
E no mundo árabe, ou seja, ali no norte da África, o Oriente Médio, já vai para 22,5%, sendo que, se a gente pega só a África subsaariana, vai a 24,9%. Ou seja, a África subsaariana, o efeito é devastador. É curioso que apenas o leste da Ásia, mais especificamente a China, não sei o que acontece na China, mas a inflação na China, o impacto inflacionário na China é muito baixo. Né? A região do mundo de menor taxa de inflação ao consumidor, que é a Ásia, no leste da Ásia, é 2%. Só por curiosidade, a Coreia, por exemplo, está em torno de 10%, mas o Japão e a China estão lá embaixo. Então, o leste da Ásia é exceção nesse comportamento. O fato é que o problema é que você não tem apenas um problema de inflação alta, mas se a gente pega um artigo recente publicado no Financial Times, do Alan Smith, ele levanta com várias indicações de que os analistas do mercado financeiro mundial estão avaliando que um cenário de estagflação é um cenário bastante plausível. O vice-presidente do Banco Mundial, por exemplo, Indernit Gill, ele afirma que esse é o maior choque exógeno, choque inflacionário, principalmente baseado no aumento das commodities, desde a década de 70, e ele apresenta que a situação pode piorar muito dependendo da política de sanções contra a Rússia. Quer dizer, se a situação estava ruim, a situação da guerra acelera ainda mais as pressões inflacionárias. Por outro lado, o que se vê é que a resposta à inflação está sendo a resposta tradicional, aumenta a taxa de juros. Tanto o Fed está aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, o Banco Europeu está sinalizando também, o Banco Central Europeu, na mesma direção. Só que se a natureza da inflação atual, inclusive com componente da resposta europeia e americana à guerra na Ucrânia, nada indica que o aumento da taxa de juros vai reduzir de maneira tão sensível a inflação, mas certamente ela tem efeito sobre o crescimento. Então, o cenário da estagflação é um cenário real. Se a gente pega alguns países específicos, a Alemanha, que é muito afetada com a questão do gás, e a Inglaterra, que, embora não seja diretamente tão afetada com a situação do gás, mas é um país importante dentro da União Europeia, que é a Alemanha, um país que saiu fora, né, com o Brexit, a Inglaterra, as estimativas do Financial Times são muito pessimistas para os dois. O Financial Times, por exemplo, estima que a Inglaterra provavelmente vai enfrentar a maior queda de renda real das famílias desde a década de 50. Os Estados Unidos, por seu lado, também está com risco de estagflação. Larry Summers, que é um cara do sistema financeiro, é um insider no sistema financeiro, diz que acha muito pouco provável que a política do Federal Reserve de aumento, de endurecimento da política monetária, não terá um efeito muito pesado sobre o crescimento econômico americano. Portanto, claramente, essa política leva à desaceleração. E ninguém sabe quanto tempo a inflação vai esticar. Veja, dentro desse cenário, o que seria o bom senso? Você, de alguma maneira, procurar antecipar o final da guerra, independente dos responsáveis. Seria você tentar caminhar para uma negociação para evitar jogar gasolina no meio do fogo comendo solto por aí. No entanto, tanto a política americana quanto a política europeia está sendo ao contrário de esticar o conflito. O conflito não iniciou os problemas, mas ele agrava muitos problemas.
E, para minha surpresa, dei uma olhada no Banco Central da Rússia, etc. A situação da Rússia é ruim, mas eu não era tão ruim quanto poderia imaginar em função do conflito. Ela está com uma inflação de 18% anual, mas a sinalização é que está caindo rapidamente, porque como a Rússia conseguiu controlar o câmbio, as pressões inflacionárias pelo lado do câmbio não estão afetando a Rússia. Aliás, o impacto do câmbio está sendo positivo, porque houve uma certa valorização com referência ao período pior depois da guerra. Agora, obviamente, as cadeias de suprimento globais foram interrompidas para a Rússia, então a inflação é alta. Mas a estimativa é que esse ano vai terminar em alguma coisa entre 18% a 20%, mas o cenário é a inflação decrescente desse patamar. Então, a estimativa do Banco Central da Rússia é que 2024 volta à normalidade, ou seja, uma inflação em torno de 4%. E já no ano que vem já seria 7%, 8%, já seria muito menor. Então, o bom senso induziria que era a hora, de alguma maneira, repensar a ordem internacional para que a gente não entrasse num cenário muito preocupante. E aí, já que você começou fazendo a citação, eu vou falar o conterrâneo do Numa Talleyrand, que falava dos Bourbons, que nada esqueceram, nada aprenderam. Parece que a Europa nada esquece, nada aprende. Não adianta enfrentar uma situação como essa de conflito, aumentando ainda mais as mazelas de todo mundo, com uma política de sanção que pode afetar a Rússia, mas afeta muito também a Europa, em menor grau os Estados Unidos e pesadamente os países em desenvolvimento, em especial a África subsaariana. Então, eu vejo com muita preocupação esse cenário, é um desenho bastante preocupante e eu acho que merece um pouco mais de reflexão sobre para onde nós vamos, dado esse quadro. Valeu, Prado, obrigado pela abertura. Baixa, muitas vezes ao longo desses 2 anos, né, que são anos discutindo os impactos econômicos da pandemia, as políticas econômicas para fazer face à pandemia, e havia sempre uma discussão sobre que mundo que vai sair da pandemia, né? Será que vai ser um mundo melhor, ou um mundo pior? Ainda nem tinha a guerra no quadro, né? E esse tema, que é o tema da inflação, que é o tema das políticas econômicas para fazer face às questões todas que surgiram ao longo da pandemia, enfim, é um tema que a gente discutiu muitas vezes aqui, inclusive você. Eu me lembro que você tinha uma posição baixa ao longo desse tempo todo, assim, muito pouco otimista em relação ao caminhar da carruagem, né, no que diz em termos de política econômica, que você chamava que, olha, tem muitas restrições, aumento de gastos, preocupações com inflação, aplicação de salário, quer dizer, você não era muito otimista, e parece que foi mais do seu jeito, né? Realmente. É isso aí, o que você acha, Bastos? Ana Beccara, você tem que me escutar mais. É verdade. Não, brincadeiras à parte, né? É um pouco isso, sim, né? Você fez a menção a Lampedusa, né? E a máxima lampedusiana, né? Que é preciso mudar tudo para tudo permanecer igual, tá? Acontece que aqui, na verdade, permanece igual, né? Nas questões estruturais, mas no conjuntural está pior. Então não é tanto igual, né? É igual e pelo menos um pouco pior, né? Mas, no fundo, quer dizer, as políticas econômicas, né, as propostas, elas refletem visões de mundo que refletem, na verdade, mais importante do que isso, interesses. Né? Interesses. Então, ao final, tem uma queda de braço, né? E em cima de quem que vão recair os custos, né, dos ajustamentos numa situação de crise. Mas eu vou pegar isso, quer dizer, eu vou só para, né, dado que você levantou essa lebre, né, eu começar com essas palavras, mas depois eu vou
encerrar essa minha primeira participação voltando a esse tema. Tá? Porque, de fato, bom, o Luiz Carlos estava falando, o problema inflacionário voltou à ordem do dia. Né? Quer dizer, o tema inflação voltou a despertar interesse. Né? Quer dizer, ele estava um pouco esquecido, né? A partir dos anos 90, depois que as grandes inflações dos anos 80, na grande maioria dos países, foram debeladas no final dos 80, começo dos 90, então era quase que um não tema, né? Estava mais para a história econômica do que propriamente para a discussão de temas contemporâneos. Ela voltou, né? Voltou, o problema da inflação voltou, né? E volta com diferentes facetas, né? E atingindo os países também de maneira distinta, né? Seja na magnitude, seja no tipo de consequência. Então, o Luiz Carlos falou das economias, né, africanas, para economias em desenvolvimento de uma maneira geral, onde tem pego mais é na questão do aumento de preços dos alimentos, tá? Com impactos em relação à segurança alimentar. Tá? Se nós virmos a experiência, por exemplo, europeia, na questão dos custos de energia, são o carro-chefe, né, do ponto de vista do problema inflacionário, de onde vêm os problemas inflacionários. E aí, na realidade, os comportamentos também são distintos, mesmo trabalhando com regiões específicas ou áreas menores. Né? Por exemplo, no âmbito da zona euro, existe tem uma variação, né? Há diferenças em termos dos patamares inflacionários que vêm sendo registrados. Né? E não é de surpreender que, por exemplo, Alemanha, Itália e Países Baixos, que são muito dependentes do gás russo, tá? De energia da Rússia, são talvez os três mais atingidos, né? Que estão perto dos 2 dígitos ou acima dos 2 dígitos do ponto de vista da inflação nos últimos 12 meses. Tá? Então, são dos mais afetados. Né? E outro país, por exemplo, a França, que depende muito menos, né, da Rússia, a inflação está abaixo da média da região dos países da zona euro. Tá? Então, quer dizer, existem essas distinções entre as experiências, né, e como os países estão sendo afetados por essa conjuntura. Agora, o ponto até que o Luiz Carlos foi importante ele ter levantado é que não é só o problema inflacionário. Né? Quer dizer, na verdade, muito se tem falado sobre os riscos, né, da estagflação, né, do novo período de estagflação, tal como aconteceu nos anos 70 do século XX, né, do século passado. E aí, quer dizer, a mídia especializada vai chamar atenção. Bom, do ponto de vista da inflação, que a gente comentou, diferentes choques, em particular energéticos, né, ainda que atinjam os países de formas distintas. Mas, do ponto de vista do crescimento econômico, né, tem 2 fatores que têm sido levantados. Um é uma tendência, pegando as 2 principais economias do mundo hoje, Estados Unidos e China. Estados Unidos, em função justamente da inflação, levaria a um comportamento, a políticas mais contracionistas por parte dos policymakers, né? Quer dizer, em particular, um ciclo de elevação de taxa de juros que tenderia a desaquecer essa economia. Né? Então, os Estados Unidos desaquecendo, os Estados Unidos são uma das locomotivas do mundo, quer dizer, menor crescimento mundial. E o outro fator, o fato da China estar sendo atingida por uma onda, né, da Omicron, de Covid, e ter adotado, tal como aconteceu no começo da Covid, medidas de lockdown bastante extremas, né, restritivas, o que já tem afetado a produção industrial enfim, e outras variáveis. Tá? Então, quer dizer, daí é que viria um pouco, né, resultante desse processo, de um lado, os choques inflacionários, de outro, as 2 principais economias com tendências contracionistas, no caso da China,
algo mais radical. Tá? Sobre isso, né, é preciso ter um certo cuidado, né, quer dizer, haver, porque na China, quer dizer, quando houve o primeiro episódio, o primeiro surto da Covid, que começou lá, né, onde houve o registro onde se transformou efetivamente numa pandemia, uma epidemia antes de virar pandemia, né, mundialmente, eles conseguiram controlar de maneira relativamente rápida, né, e eficiente esse primeiro surto. Então, não quer dizer que esse grande lockdown chinês irá permanecer por muitos meses, mas, de todo modo, é um ponto de interrogação. Tá? Agora, voltando à sua colocação inicial sobre o que fazer, né? Bom, não é de estranhar que as velhas receitas são apresentadas como a solução para o problema. Né? Em particular, ciclos de elevação da taxa de juros, e é possível perceber, por parte de analistas e acadêmicos, tá, uma preocupação com a chamada espiral salários-preços, que é o seguinte: tem o choque de custos, né, aumenta o preço de energia ou outros preços de outras commodities, e aí haver uma reação dos salários, né, uma indexação dos salários, né, a esse aumento da inflação em função desses choques iniciais. E que isso provocaria um toma lá da cá, né, que não apenas propagaria a inflação em patamares elevados, mas poderia, inclusive, desaguar, né, num processo de aumento constante, né, das taxas inflacionárias, para cada vez níveis mais elevados. Tá? E a solução que não sempre temos que tomar cuidado com a indexação dos salários, né? Impedir que haja indexação dos salários. Aí é até engraçado, né? Quer dizer, que quando se observa essa dinâmica, né? Se tem o salário de um lado, tem o markup das empresas também do outro, né? Tem as margens das empresas. Né? Diante de uma situação como essa, de choques, né? Você tem formas diferentes de lidar. Né? Uma é tentativa de pactuação e repartição de perdas. Outra é colocar o ônus do ajuste nos capitalistas, nos empresários, né? Outra é colocar o ônus nos trabalhadores. Então, é engraçado que o que está sendo colocado aqui que seria quase que inescapável, né? É o caminho inelutável colocar o ajuste nos trabalhadores, né? Quando isso não é verdade. Tá? E os trabalhadores, enfim, nos últimos 30, 40 anos, os ajustes têm sido colocados em cima deles. Né? Essa que tem sido a tônica. E aí, para fechar, em relação, novamente, a uma comparação com os anos 70, naquele momento havia discussões se estava havendo uma compressão de lucros, né, porque os salários estavam crescendo mais do que a produtividade naquele momento. Havia essa discussão nessa época. Tá? Isso não se coloca hoje em dia, tá? Porque na grande maioria dos países, tá, os salários vêm sendo comprimidos, a participação dos salários na renda vem caindo, enfim, ou crescendo muito pouco nas últimas décadas. Tá? Então, é uma outra conjuntura em relação, nesse contexto, aos anos 70. Isso, Bicalho. Está com o microfone desligado. Valeu! Numa, muitas vezes ao longo desses 2 anos, né, nós conversamos sobre esse tema, né? E eu me lembro que durante a discussão, e principalmente essa questão de que o que representava o governo Biden em termos, né, de ruptura, da possibilidade de você ter uma política econômica diferente, uma política econômica menos contracionistas, e ao passo que na Europa me parece que você não tinha tanta expectativa assim de que as coisas iriam fugir muito da política econômica tradicional, daquele enfrentamento tradicional.
E agora, Numa, a gente acaba tendo uma certa convergência, mesmo no caso americano, com isso, né? E eu me lembro que você, assim como, como Baixa, teve muito pouca, não era muito otimista, né? Desde citando sempre a saída da crise, né? Da crise financeira, né? De 2008, e apontando, olha, não necessariamente a gente sai melhor, né? Ou seja, é isso aí, Numa, a gente sempre sai pior, ou seja, não seremos salvos pelos desastres, né? Os desastres só são desastres. Depois dos desastres, a gente só sai pior, nada mais do que isso. Pois é, Bicário, a gente pode colocar dessa forma, né? A gente já tinha apontado em programas passados, que as perspectivas de um novo mundo, de uma nova realidade, eram bastante utópicas, né? E, de fato, a gente está lidando com o que a gente temia, realisticamente, ou seja, uma manutenção na sua essência das políticas econômicas prévias à pandemia, e, inclusive, um problema adicional, que é a persistência desse fenômeno inflacionário desde o ano passado. Então, tem um ingrediente a mais, né, naquela receita, que torna a situação a priori pior. Não pior em si, porque a inflação, ainda mais com esses números, né, como foi colocado já, é dramática, não é um problema em si. O problema são as respostas que estão sendo colocadas, que estão sendo defendidas por muitos, contra essa inflação. Tá? Então, se a gente pegar o caso americano, é interessante ver que, até por conta da consolidação da ala esquerda, do Partido Democrata, um período justamente assim, nos últimos anos, e particularmente assim na última eleição, a gente tinha no programa do Biden, mesmo se o Biden, vamos dizer, geneticamente, a encarnação, na melhor das hipóteses, de uma posição centrista dentro do Partido Democrata, e até a gente pode dizer até a mais ala da direita do Partido Democrata, o fato de você ter justamente esse peso crescente dos democratas mais à esquerda fez com que o programa do Biden tinha um conteúdo surpreendentemente progressista enquanto agenda social e até perspectivas de políticas econômicas, particularmente de gasto público, que seja, lembramos os grandes pacotes prometidos, sobre a infraestrutura, na parte social também, até a questão do Green New Deal, assim, que se colocou. E a gente observa que, na verdade, os economistas da ala, vamos dizer, mais à direita do Partido Democratas, e, bom, o Luiz Carlos citou o Larry Summers, um pouco a encarnação desse establishment do Partido Democrata, vem ganhando força. Tem ganhado mais força nas suas recomendações, eles têm justamente essa voz, essa defesa de políticas econômicas mais contracionistas para justamente lutar contra o que eles estimam um perigo da inflação, é algo que, bom, está pairando, vamos dizer. E como colocou o Eduardo, como colocaram o Eduardo e o Luiz Carlos, o risco é justamente esse, de usar o pretexto inflacionário para justamente assim piorar ainda mais as políticas econômicas praticadas. Porque, desculpe,
O grande problema da pandemia é que a pandemia mostrou que, enfim, o grande problema das políticas econômicas utilizadas durante a pandemia, que elas mostraram, que você pode gastar, tá? Que não tem esse limite, esse tabu absoluto que era o aumento do gasto público nos últimos anos, né? Como sendo algo impraticável, a necessidade absoluta de diminuir o gasto público, porque a dívida pública era insustentável. Então, todos esses discursos que já tinham sido enfraquecidos, em parte, no campo teórico, com o desenvolvimento da teoria moderna da moeda, aquilo foi muito, vamos dizer, assim, acabou sendo assim, mostrado como sem fundamento, justamente pelas práticas de políticas econômicas, que seja assistência social através de transferências para a população mais afetada, né? Que seja através de ajudas setoriais, enfim. Em todos, na maior parte, pelo menos, dos países, os pacotes de ajuda de gasto que acompanharam a pandemia mostraram que esse limite no gasto público, que tinha sido colocado como um princípio norteador, né, das políticas econômicas nas últimas décadas, né, particularmente no período mais recente, não tem validade. Não tem validade teórica, bom, isso a gente já sabia, enfim, muita gente, pelo menos, já sabia, defendia essa ideia, mas também, do ponto de vista, vamos dizer, prático, do ponto de vista empírico, foi demonstrado. E, da mesma forma, o impacto extremamente positivo de políticas redistributivas com, justamente, esses auxílios, transferências que a gente observou em muitos países, que, inclusive, se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, permitiram uma queda muito significativa da taxa de pobreza no país. Tudo isso mostrou que as velhas receitas keynesianas, entre aspas, funcionam. E aí o grande problema é esse: você tem um sistema onde esses princípios foram rejeitados como impraticáveis, como irresponsáveis, e funcionou. Funcionou como uma forma também de apoiar, de manter a sociedade econômica funcionando e até a coesão social dos países no auge da pandemia, e depois da pandemia também no período de recuperação. O problema agora é que, obviamente, isso vai contra toda a hiperestrutura que se constituiu, ou que foi constituída nas últimas décadas. E, nesse sentido, o aumento da inflação que a gente observa, pode até ser visto como uma dádiva providencial por parte daqueles, justamente, que defendem políticas econômicas restritivas, uma contenção até diminuição dos gastos públicos, a redução, a manutenção, pelo menos, de direitos sociais e trabalhistas extremamente limitados, etc. Tá? Porque ela serve de pretexto. Tá? E, nesse sentido, vamos ter que ver o que acontece. No caso dos Estados Unidos, parece estar funcionando, entre aspas, essa propaganda anti-inflação, porque a inflação é algo, de fato, que já tinha sido utilizado na década de 70 como uma forma também de interromper uma trajetória de afirmação e de recuperação, enfim, de afirmação dos trabalhadores, né, na onda da chamada Idade de Ouro, a Golden Age, né, do capitalismo que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Foi o cavalo de Troia. Como? Sim, mas aí tem que tomar só tem que tomar cuidado com o elemento. Acho que o que a gente pode dizer é que também, quando a gente pensa, por exemplo, no caso de a imposição dessa nova agenda neoliberal, né,
que começou no final da década de 70 e assim, tinha como parte da sua justificativa justamente a luta contra a inflação e, portanto, uma assim, diminuição dos outros objetivos, de pleno emprego, de crescimento alto, que ficaram submetidos, entre aspas, à primazia desse objetivo de estabilidade econômica encarnado por uma inflação baixa, bom, pelo menos com uma queda da inflação. Então, tem que tomar cuidado de ver que, bom, isso, na verdade, também é algo que foi meio que de uma certa forma autoimposto, né? Você tem as políticas que foram adotadas, inclusive por governos mais progressistas, de luta contra a inflação, constituem uma espécie de, vamos dizer, de autorrealização do que é temido, porque no fundo você vai se submetendo a uma espécie de dogma, né, em volta desses elementos. E eu acho que a diferença que existe, talvez, né, e que a gente tenha em vários países, justamente movimentos progressistas, os próprios Estados Unidos, a ala da esquerda encarnada pelo Bernie Sanders, que é importante hoje em dia no Partido Democrata, e contra isso, contra a adoção de tight policies, de políticas assim mais restritivas, do ponto de vista macroeconômico, monetário, tributário, enfim, fiscal. O mesmo pode ser observado no caso da França, com o Mélenchon e seu partido, sua coalizão assim, de esquerda. E aí a gente poderia ver isso em muitos outros países, não na Espanha é assim também. Então tem que ver assim também o quanto essa agenda, vamos dizer, de volta a uma coisa tão restritiva quanto era antes da pandemia, e inclusive até mais restritiva, mais, vamos dizer, perniciosa para os trabalhadores, porque a gente está falando, quando você tem uma inflação, que você não tem recomposição dos salários, no sentido de algum sistema de indexação, isso significa uma perda de poder aquisitivo dos trabalhadores, uma perda de salário real dos trabalhadores. Eu não sei o quanto o clima assim está tão favorável, porque a gente vê que antes da pandemia mesmo já tinha movimentos assim sociais, políticos, que se opunham a essas tendências, tá? E isso em muitos países. Então, como os coletes amarelos, por exemplo. Coletes amarelos na França, mas o movimento Podemos também, político no caso da Espanha. Se a gente for pensar os movimentos Occupy Wall Street, Black Lives Matter, isso tudo também participa de a própria, mesmo que breve, tomada de poder pelo Corbyn, no caso do Partido Trabalhista, como se chama? Na Inglaterra. Tudo isso mostra que também tem um nível de descontentamento, de mobilização social que não vai, isso a gente pode dizer com certeza, que não vai deixar essa tentativa de retomada assim, do mundo como era antes tão fácil. Vai ter uma relutância, vai ter uma oposição. Se essa oposição vai ser suficiente para impedir, isso eu não sei. Tá? Isso é muito cedo para saber, mas a gente tem perspectiva, pelo menos vai ser uma situação muito conturbada. Tá? E depois, bom, mais tarde a gente pode falar também do contexto geopolítico, que já foi um pouco evocado, que também vai participar a esse, vamos dizer, a essa atmosfera de disputa conturbada. Valeu, Numa. Dudu, sua contribuição aí a esse desenho do quadro atual, né? Embora você sempre levantou essa questão de que as dificuldades que você teria que avançar concretamente na medida em que significava que uma parte
dessa elite, entre aspas, mundial, teria que abrir mão de coisas que ela, na verdade, não tinha a menor intenção de abrir, não é isso? Trocando em miúdo, Dudu, no final os ricos saíram mais ricos e os pobres mais pobres. Sim, e aí eu acho que trazendo elementos aí que o Bastian, o Prado e o Numa já trouxeram, mas eu queria reforçar um ponto. Primeiro que é a falácia dessa discussão que o problema da espiral inflacionária estaria associado à questão do aumento do salário nominal. Porque o próprio OCDE, eu vou compartilhar com vocês aqui, mostra que há um forte desacoplamento entre a produtividade do trabalho e a renda salarial, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês isso. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Num documento da OCDE de 2018, tá? Mostra aqui a linha em vermelho a produtividade do trabalho, né? E a questão dos ganhos salariais. Vai abrindo uma boca de jacaré. O que é que significa isso? Significa, né, que a produtividade do trabalho está caminhando bem acima da questão dos salários reais. Então, e aí, como já foi alertado anteriormente, desde os anos 90, sobretudo nos países centrais, né, o salário real vem crescendo numa velocidade muito menor do que os ganhos de produtividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o quê? Que se aumentou a produtividade do trabalho, o salário não acompanhou, aumentou o lucro. Né? É evidente que aumentou o lucro. O que implica, e acho que aqui é um ponto, essa altura do campeonato, achar que a questão salarial é um problema, né? Chega a ser cara de pau. Não sei se vocês acham nisso. Isso está nos vários blogs do FMI, do Banco Mundial, alguns ainda alertando sobre a questão salarial. E a questão salarial, qual é a medida, como já foi dito? Aumentar a taxa de juros. Eu queria ressaltar e reforçar até o que o próprio Baixa já falou, é pensar a estrutura da formação de preço e a questão inflacionária. O preço é formado, né, numa economia como a gente tem oligopolizada, pelos custos diretos de produção, né, que são o quê? Mão de obra e os insumos, mais o markup, que cobra os custos indiretos, mais o lucro. Né? E o que a gente está vendo no cenário, se a gente pensar, pandemia, sobretudo no pós-guerra? O aumento do custo da energia, que é um insumo básico de quase todos os outros segmentos. Né? Mão de obra, o preço da mão de obra cresceu muito pouco, mas você está querendo manter a margem ou até aumentar essa margem de lucro. Então, você vai fazer a compressão aonde? Em cima do preço da força de trabalho. Ou seja, Bicalho, a gente, como já foi alertado aqui, você volta para as fórmulas antigas desde os anos 80, sobretudo a partir de 90, que você resolve a questão inflacionária, mantendo as margens de lucro, mantendo o markup ou até aumentando, a depender da situação, em cima do custo da força de trabalho. Então, antes de mais nada, a inflação tem seu componente de oferta e demanda, mas tem a ver com a questão do conflito distributivo. Né? E, nesse sentido, a pandemia, que é aí que o Numa já alertou muito bem, que no auge da pandemia, você adotou políticas econômicas, né, com o objetivo de garantir renda e renda sobretudo, mostrou que há sim possibilidades, há sim capacidade estatal, né, de adotar políticas para geração de emprego e renda. É evidente que, nesse contexto atual, né, vai gerar um grau de endividamento maior, que pode, ao longo do tempo, inclusive, ser compensado pelo próprio multiplicador fiscal do investimento. Vários estudos mostram isso em momento de crise. O multiplicador fiscal do investimento pode, em determinadas situações, o tipo de investimento, gerar a própria capacidade de receita futura. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, com esse desacoplamento que é característico, como mostrei para você nos países da OCDE, essa história atual de que o problema vai ser resolvido com os combates clássicos monetaristas de queda da inflação é jogar a economia mundial para baixíssimo crescimento, né, com
inflação alta, porque você tem inflação de custos, né? E que está vinculada à questão energética. Então, agora, e aí acho que o Numa chamou um ponto que eu queria reforçar. Eu não acho que esse tipo de política, nesse contexto atual, pós-pandemia, com um aumento enorme das tensões sociais, com o aumento da extrema-direita, com o crescimento de tensões sociais, será aceito facilmente pelo conjunto da população. Eu acho que o Numa chama um ponto que as tensões irão aumentar. As tensões sociais irão aumentar fortemente. Se você seguir o velho receituário clássico que tem sido adotado nos últimos anos, né, nesse momento, porque você tem um problema, supostamente problema fiscal, né, ou um problema inflacionário, você vai jogar a sociedade dos vários países num caldeirão de tensão social gigantesco. Gigantesco. E eu desconfio que uma parte seguirá com essa linha. Por quê? Porque isso significa reconfigurar markups, isso significa reconfigurar lucros, e a gente já viu nos últimos tempos que esse capitalismo, a forma como o capitalismo se estrutura hoje, de uma forma financeirizada e curto-prazista, não está enxergando no médio e no longo prazo, e eu acho que as tensões tendem a aumentar. Então, assim, se a gente já disse que as coisas saíram pior, a gente já imaginava que ia ser pior do que a gente previu, eu acho que as coisas podem piorar ainda muito mais do que a gente está vendo agora, com um aumento de tensões sociais, aumento de crescimento da extrema-direita, né? Num contexto em que, se as políticas se seguiram o velho manual das políticas monetaristas contracionistas, numa situação que você tem uma inflação que é muito mais de oferta, no contexto que os trabalhadores já estão arrochados, então isso vai gerar um barril de pólvora na Europa, nos Estados Unidos e nos países periféricos da América Latina. Mas é isso, em linhas gerais, muito mais aqui aproveitando as ideias do que os colegas já falaram, para colocar mais um molho aqui na questão do emprego e na questão do deslocamento dos ganhos de produtividade e salário real dos trabalhadores. Ou seja, os capitalistas estão ganhando muito mais, Bicalho, e não querem ceder nada. Desde o início, quer dizer, mesmo antes da pandemia, quer dizer, sempre se colocava que você tinha algumas questões que eram questões importantes. Primeiro, você tinha uma crise climática. Em segundo lugar, você tinha uma crise forte, que era uma crise da desigualdade. Em terceiro lugar, você tinha uma crise da democracia, que acabava não entregando aquilo que você esperava dela. Quer dizer, essas crises, mas olha só, antes da pandemia e antes da guerra. É claro que você teve a questão da pandemia e agora você tem um quadro que é um quadro de guerra. Quer dizer, nós estamos discutindo tudo isso num contexto no qual você tem uma guerra. O que muda? Quer dizer, quando a gente volta aqui e fala assim, continua com a crise climática, não tem expectativa, não acho que há uma expectativa de uma saída mais limpa, como foi apontado anteriormente, acho que não há essa perspectiva, não há uma perspectiva de redução de desigualdade, e também acho que a própria democracia ela se encontra sob bastante pressão em vários países, continente, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Aqui também, para não fugir da discussão. Enfim, e isso tudo no contexto de guerra, quer dizer, que é diferente, nós não estamos mais simplesmente falando da época da pandemia, quem passou 2 anos falando sobre pandemia, não, agora estou falando que você tem um contexto de uma guerra, você tem de rupturas pesadas, questões que pesam muito, no caso da Europa, etc. Enfim, é isso mesmo? Quer dizer, os problemas vão girando numa espiral, como o Diego gosta, né? Não, mas não uma espiral salário, não, mas uma espiral de violência, de tensões, de angústias, quer dizer, de um mundo cada vez mais... Eu me lembro muito isso, né, do Numa falando, né, que grande parte do crescimento da extrema-direita na eleição francesa havia exatamente essa angústia, né, o medo de você perder aquilo pouco que você já tinha, o medo do desemprego, o medo do envelhecimento, o medo de passar o tempo, quer dizer, um mundo que vive com medo, com medo, com medo, com medo. Prado, tá no mudo, Prado.
pegar aqui, pegando uma ideia boa que o Dudu colocou, que é a questão do conflito distributivo. Ele falou do conflito distributivo entre patrões e empregados, mas existe um conflito distributivo também entre capitalistas, uns com os outros. Ou seja, no meio dessas transformações, quem ganha e quem perde entre os diversos setores capitalistas. A questão da guerra que você está colocando, eu queria lembrar uma coisa muito interessante. Passada a Primeira Guerra Mundial, tem um panfleto muito famoso, o Lord Keynes, que naquela época não era Lord ainda, era um economista, sobre as ações da Paz de Paris, do Tratado de Versalhes, que impunham um peso muito grande sobre a Alemanha, que não contribuiu nem para resolver o problema da França e da Inglaterra ou da Bélgica, nem contribuiu para reintegrar a Alemanha na economia mundial, com graves consequências que ocorreu para a retomada da economia na Primeira Guerra Mundial. Quando eu olho o que está acontecendo hoje com a guerra, eu vejo um cenário, a situação não é igual à da Alemanha, porque não acabou ainda o conflito, mas a tentativa de impor um ônus muito grande na Rússia e as disputas geopolíticas dos Estados Unidos com referência à Rússia e à China está colocando, como eu já falei, gasolina no meio desse fogo que está se espalhando. Independente do mérito da guerra, e eu acho que esse aqui não é o lugar de discutir isso, com as questões geopolíticas, a questão do imperialismo, independente disso, ao tentar sancionar a Rússia, o resultado disso é o aumento de preços de alimentos, que já vinham aumentando, e o aumento de preço de energia, que já vinha aumentando. E uma desculpa para aumentar gasto militar num contexto em que a política é no sentido de aumentar juros. Então, os setores vinculados à guerra, de alguma maneira, ganham, prejudica indústrias que dependem do preço de energia e prejudica trabalhadores, que você usa esse clima de desordem para poder justificar a política de que é necessário conter salários nesse momento de crise. Ora, isso é uma situação que piora muito, alimenta mais ainda a questão da extrema-direita e põe em risco novamente a questão do euro, porque no momento que, como o Basta falou, que as taxas de inflação são diferentes em diversos países da Europa, isso vai ter consequência para a estabilidade do euro. Se essas diferenças se mantiverem por um tempo considerável, no interior da União Europeia, alguns ganham, outros perdem. Então, nós temos uma nova onda de instabilidade. Portanto, o que estou vendo, o Bicalho pegando a sua fala, é que nós estamos nada será como antes, pegando a música aí do Milton Nascimento, do Ronaldo Bastos. Quer dizer, nós estamos entrando num mundo muito perigoso. É um mundo particularmente perigoso que está difícil inferir o que vai acontecer. Por isso, eu, que, em geral, sou otimista, a minha avaliação hoje é muito pessimista, que nós estamos entrando num cenário que os conflitos podem se aprofundar, a situação econômica piora e a política dos Estados nacionais fica mais dura, fica mais dividida, com espaço para ampliação da direita ou, eventualmente, embora em menor grau, da esquerda. Eu só tenho uma... A gente faz, né, Prado? Não tem jeito, eu tenho discordância. Não é discordância, é só questão de ênfase. Eu só acho que uma parte aí que você falou dos capitalistas, eles conseguem empurrar o custo todo para o trabalhador. Então, a parte enorme, sobretudo os grandes, mesmo com o aumento dos custos energéticos, uma boa parte, dado a dificuldade em boa parte dos países do poder sindical e dessa desacoplagem aí, você empurra isso em cima do trabalhador numa escala muito grande. Então, diga mas eu não... Veja só, você está supondo que não há oposição entre setores dentro do capitalismo. Eu acho que isso não é realmente... Não, Prado, eu não estou supondo que... A maior parte da
A solução é sobre o aumento da exploração da massa de trabalhadores. Mas também você tem conflitos e conflitos crescentes sobre quem ganha e quem perde. Não, sim, capitalistas. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem a disputa intercapitalista quem se apropria pela massa de mais-valia. Mas o ponto que eu estou chamando a atenção é o seguinte: como você tem um poder sindical muito fragilizado nos vários ramos onde essas empresas atuam, então tem uma tendência de um ajuste, claro. Determinado setor pode estar perdendo com o aumento do custo aí, que é o custo direto. Alguns podem ter um efeito muito maior, mas eles vão tentar empurrar em cima do trabalho. Acho que esse é o ponto que mais relevante. Porque isso sempre conseguem, mas é sempre a tentativa de saída. Se eles conseguissem, não tinha conflito, sempre não tinha conflito entre os setores capitalistas, e tem, isso é uma realidade constatável. Não, mas isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque eles disputam também para ver quem se apropria mais. O que eu estou chamando a atenção é que o poder, o grau de monopólio sindical nos vários ramos é muito baixo hoje. É evidente que alguns podem perder, e eles vão tentar arrochar em cima do trabalhador. É nesse sentido que as políticas, eu acho que eles vão adotar, nesse primeiro momento, políticas clássicas, por causa da dívida, por causa da inflação, e acho que isso vai tensionar enormemente, mas enormemente. Isso vai ampliar ainda mais o barril de pólvora. E acho, Prado, que o pessoal não está pensando em não jogar gasolina, não. O pessoal, acho que a gente vai ver daqui para frente jogando gasolina o tempo inteiro nessas tensões, porque só uma reconfiguração institucional da relação entre capital e trabalho, da relação de Estado e mercado, na questão distributiva, como a gente já debateu isso aqui, muito grande para reconfigurar, não é, o que a gente está vivendo hoje, como o Ricardo falou. A gente vai ser mais sujo, o pessoal vai pensar na segurança energética, se bobear, vai aumentar carvão no mundo, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente está saindo altamente mais concentrado, em termos de concentração de renda. A democracia, a extrema-direita avançando. Assim, aquilo que talvez eu seja muito pessimista nesses aspectos, mas acho que, na verdade, eu acho que eu tento aqui preparar a gente para. Então, o que é que significa? Significa que nós temos que estar preparados para essas tensões constantes. Elas vão fazer parte desse mundo que a gente está vendo agora. Até quando? Não sei. Até quando você tem a capacidade de que segmentos da sociedade consigam influenciar as políticas econômicas, as políticas públicas, para que o Estado possa direcionar mudanças e transformações na questão distributiva. Porque a gente já viu que não vai sair pela vontade ou pela autonomia plena do Estado. Você vai ter que ter muita pressão social, porque tecnicamente a gente sabe que é possível. A pandemia já mostrou isso. Tecnicamente é possível. Mas não é uma questão de tecnicalidade. É uma questão de economia política. É uma questão do poder e a disputa pela apropriação da mais-valia e como a renda é distribuída entre capital e trabalho e entre capital e capital. Eu queria ressaltar isso, porque eu acho que a questão distributiva, a questão inflacionária, a questão das políticas e da questão da atuação do Estado está imbricada nesse momento histórico de profunda estabilidade que viveremos por um período. Eu acho que a gente vai fazer várias conversas nos próximos anos voltando a essa coisa. Será que vai melhorar? Será que vai melhorar? Mas é isso. Bastian. Eu queria fazer só são duas observações. Uma que eu acho que eu acabei não fazendo anteriormente, que a elevação dos juros, né, que ela tem uma consequência no desempenho econômico do ponto de vista, por exemplo, dos efeitos que a gente chama patrimoniais, né? Quer dizer, aumenta o serviço da dívida de todo mundo que está endividado, pode aumentar a inadimplência e criar uma tendência, portanto, enfim, recessiva na economia. Tá? Agora, entrando digamos, na questão que vocês estavam debatendo agora há pouco, e o Bicalho que levantou, ainda que, na verdade, a gente, pelo menos, tangenciou na primeira rodada, sobre essas insatisfações e os conflitos. Né? Quer dizer, pensando aqui numa perspectiva mais ampla, eu sempre recordo
quando houve a crise de 2008, 2009 no Atlântico Norte, né, mas que acabou afetando o mundo inteiro, né, isso provocou enormes insatisfações, né, como alguns falam, liberou energias, né, e muita gente no campo progressista disse: opa, agora é um momento, né, para a gente, né, conseguir eventualmente passar agendas mais progressistas, programas de redistribuição, tá? Isso é uma oportunidade histórica. E, ao final, grosso modo, quem conseguiu canalizar essas energias, capitalizar em cima dessas energias, foi a extrema-direita. A gente viu na sequência, nos anos subsequentes à fase mais aguda da crise, a eleição do Trump, o Brexit, né, crescimento dos partidos de extrema-direita, e o receio é que agora, né, nessa tentativa de fazer tudo voltar como era antes e um eventual enquadramento, né, vai ser mais um elemento, tá, para fortalecer os partidos de extrema-direita mundo afora. Né? E eles aí, como alguns já apresentam nos seus programas de governo, se apropriando, tá, de elementos, esse é um ponto que tem insistido muito aqui no nosso programa, né, incorporação por parte desses partidos de extrema-direita de elementos de uma agenda econômica mais inclusiva do ponto de vista social, mas é claro que com xenofobia, quer dizer, para os seus, né, que, sem colocar o elemento xenófobo, eram parte da agenda da esquerda. Né? Da agenda da esquerda. Claro que sem a xenofobia, né, inclusive para todos, no ponto de vista dos partidos tradicionais de esquerda. Porque esses partidos tradicionais de esquerda históricos passaram por um processo de neoliberalização, né, a partir dos anos 80, e hoje não tem nada para apresentar para a população, em geral, a população que tem perdido mais com os movimentos econômicos, enfim, com as tendências da dita globalização, enfim, dos últimos 40 anos. Então, o receio é que uma intensificação desses conflitos, mas isso sendo capitalizado pelas forças de extrema-direita. Que é um cenário suficientemente pessimista. Né? Numa. Tá, é isso aí. Bicalho, eu vou aqui, ter que sair um pouquinho antes, vou me despedir aí de vocês e dos nossos ouvintes, né? Obrigado aí, um abraço a todas e todos. Valeu, Mastiazinho, obrigadão. Um abração. Numa. São as observações finais? Não, vamos, fala e depois a gente roda. Tá. Depois a gente faz uma final. Tá bom. Você falar nessa segunda rodada. Ou seja, não, agora é para falar pouco. Nas suas considerações finais é para falar aquelas pouco. que você é breve, aí você fala bastante. Não, eu acho que não, só para rapidamente assim complementar alguns elementos já colocados, porque o Bicalho, sua pergunta era da segunda rodada, era relacionada à guerra. Né? Basicamente, temos dois eventos traumáticos. Aí tem que pensar, obviamente, que a existência de um conflito não é algo isolado, né, no sistema internacional. O ponto é que essa guerra tem tido, por conta da natureza dos beligerantes e também do espaço no qual eles estão inseridos, ou seja, o espaço eurasiático, ela tem tido muito mais consequências do que outros conflitos. Só que, se a gente for pensar, se a gente pega o início, por exemplo, da década de 2000, a gente tem a Segunda Guerra do Iraque.
tá? Que teve um impacto, pelo menos por um tempo, sobre os preços internacionais das matérias-primas. Tá? Inclusive, o preço internacional das matérias-primas foi muito elevado na maior parte dos anos 2000, pelo menos até a crise financeira global de 2008. Bom, isso levou a enormes debates sobre a inflação? Não, porque também não foi observado exatamente uma grande aceleração da inflação. Estou falando dos países centrais, porque, na verdade, o que acontece aqui, o fenômeno da inflação que a gente vê, bom, no caso dos países periféricos, que você tem uma inflação relativamente alta em determinados países que costumam ter, no caso do Brasil, por exemplo, em algo particularmente surpreendente por conta dessa alta dos preços das matérias-primas. O que mais surpreendente é a mudança de, vamos dizer, de tendência no caso dos países centrais, tá? Dos países, seja a Europa, Estados Unidos. Bom. Só que, ao mesmo tempo, é curioso observar que alguns países asiáticos, por exemplo, não parecem ser muito atingidos por esse fenômeno da inflação. Ora, eles são muito dependentes em termos de matérias-primas. Então, tem algumas coisas acontecendo em termos de inflação que estão meio misteriosas. Isso, obviamente, precisaria ser... Desculpa te interromper, mas será que lá eles não estão repondo o markup ou diminuindo um pouco o markup para segurar a inflação, a depender das empresas estatais? Não sei, a ver, eu pensei isso agora alto. Sinceramente, não tenho nenhum elemento assim muito claro eu não tenho nem hipóteses, confesso, assim, e um evento está acontecendo, então tem que ver exatamente por que tem essas diferenças. Bom, eu acho que a pista de uma institucionalidade diferente, vamos dizer, de uma e válida. Tem países, provavelmente, tem países que têm também sistemas de administração de preços, particularmente desses preços que são atualmente muito, que assim, puxam, botam a inflação para cima, particularmente energia, alimentos, que ajudam. Tá? No caso, sei lá, da China, por exemplo, a gente pode dizer que o sistema de administração de preços lá ajuda muito. Isso é menos claro no caso do Japão, por exemplo, onde esses mecanismos são menos... Sim. Não, desculpa te interromper de novo, mas é que eu fiquei pensando alto aqui, além dessa coisa do markup, talvez os abatimentos que a Rússia esteja dando para vender petróleo e derivados ali para o pessoal, porque tem abatimentos bem fortes, eles estão vendendo muito abaixo do preço médio do Brent ou dos derivados. Não sei, é uma possibilidade, mas eu deixo você continuar aí, não vai. Isso pode ter, mas no caso do Japão, por exemplo, não tem isso. O Japão é completamente alinhado, assim, nem era muito dependente do... O Japão tinha deflação durante muito tempo, né? A década de 90 foi um período de deflação. Exatamente. Mas o Japão é muito dependente de matérias-primas importadas. Então, porque o que está acontecendo? Basicamente, assim, tem muitas coisas estranhas acontecendo com essa onda de inflação. Há o medo da tal de espiral inflacionária que envolveria assim, o salário. Bom, isso já não está, a gente vê que não está acontecendo. Tá? Se a gente olha a evolução dos salários médios assim nos países da OCDE, você vai ver que não tem uma explosão salarial. Tá? Então, realmente, nesse sentido, não há muito como... tem que tomar cuidado quando a gente faz um paralelo com o período da década de 70, onde a gente vinha, pelo contrário, né, de uma situação de profit squeeze, né, de diminuição dos lucros. Agora é exatamente o contrário. A gente tem tido, pelo contrário, uma parcela dos lucros que tem aumentado, uma parcela dos salários que tem caído. Então, não sei, é difícil explicar exatamente o que está acontecendo. O que a gente pode dizer com certeza é que essa conflituosidade, vamos dizer, em termos de conflito distributivo interno, da qual falei, que foi reforçado pelo
pelo Eduardo Costa Pinto, ela existe e ela tem seu eco agora nas tensões geopolíticas. As tensões geopolíticas, com possíveis reorganizações das cadeias globais de valor por parte de países, e particularmente assim, os Estados Unidos, seus aliados, que vão querer depender menos justamente de um bloco, vamos dizer, sino-russo, mas basicamente em volta da China, bom, com uma dependência muito perniciosa, como a gente viu durante a pandemia. Bom, isso é algo que pode ter uma série de impactos, e pode ter impactos que a gente vai medir, obviamente, do ponto de vista econômico, geoeconômico em si, mas também é algo que pode ter uma repercussão sobre o próprio conflito distributivo interno, que vê exatamente como isso vai ser, porque não esqueçamos que, bom, e depois a gente falará um pouco mais lá nas conclusões, né? Mas não podemos esquecer que um dos carros-chefes da eleição do Trump, isso antes da pandemia, antes dos problemas atuais, né? Era a questão justamente de uma maior, vamos dizer, independência em termos assim, de produção e também em termos comercial em relação à China. Isso é uma agenda que vai se consolidando, tá? E não, a pandemia, acho que ela acabou empurrando ainda mais para a opinião a necessidade de repensar essa questão, e a gente vê que os defensores da globalização, da mundialização, aí, que você quer, hoje em dia tem uma vida difícil, entre aspas, nos países centrais. Bom, você tem ainda, como na periferia, particularmente, infelizmente, na América Latina, ainda tem muitos adeptos, né? Mas isso é a marca de um certo atraso, né, em relação às tendências novas lá no centro. Tá? Então, tem que ver o que vai justamente... Mas eu acho que uma coisa alimenta a outra. Os conflitos internos se alimentam os conflitos externos e vice-versa. Tá? Bom, já temos aqui 1 hora e pouquinho 10 já de programa, então vou encaminhando aqui o final, né, da nossa discussão. E eu queria colocar o seguinte, quer dizer, lá em 2020, em dezembro de 2020, quando a gente fez aquele programa, o último programa do ano, ali no meião mesmo da pandemia, né? Eu me lembro que o título do programa acabou sendo Vai Ser Tudo Igual, só que pior, né? Eu ouvindo aqui as colocações de vocês, né, a impressão que eu tenho é que o título desse programa aqui vai ser Está Ruim e Vai Piorar. É isso? Então, eu queria que vocês falassem essa última rodada sobre isso, né? Quer dizer, há 1 ano e pouco atrás vai ser tudo igual, só que pior. E agora não, está ruim e vai piorar. É isso aí, Dudu? Bicalho, sendo bem direto, é isso aí, sim. Em algum momento vai melhorar, mas ainda vai piorar bem mais. Vai piorar bastante antes de melhorar, né? Ainda vai piorar bastante, porque acho que, como eu falei, a tecnicalidade, instrumentos estão disponíveis, mas é uma questão de economia política. Não vejo, acho que as tensões tendem a aumentar, acho que vai empurrar novamente o custo para o trabalhador, dado a dificuldade hoje da capacidade de organização dos movimentos sindicais, da própria esquerda, alertou aí que alguns já têm crescido, mas ainda eleitoralmente não tem a potência necessária para fazer uma onda, um movimento de reconfiguração estatal, de reconfiguração distributiva, e nesse contexto ainda veremos enormes tensões, ainda veremos enormes conflitos sociais e ainda veremos esse vai e vem da extrema-direita, porque enquanto não reconfigurarmos um tipo de funcionamento da sociedade que seja menos desigual, tá?
viveremos dessa incerteza profunda sobre o futuro, e isso gera enormes tensões sociais, coletivas, individuais, e não vejo nem saída limpa por enquanto, nem resolução da questão distributiva. Eu lembro a gente falando, o programa que a gente fez aqui do Great Reset, ou se reinicializar, conversa fiada, conversa do pessoal do business, tá? E a democracia vai tensionar cada vez mais, porque vai ampliar a extrema-direita no mundo. Ou seja, enquanto você não reconfigurar, porque essa extrema-direita no mundo também ela é liberal, ela não tem o intervencionismo estatal em sua grande maioria. Então, a gente vai balançar muito ainda, vamos passar muito perrengue ainda, né? E o mundo ainda vai ser marcado nos próximos anos com enorme tensão. Estou querendo jogar praga para que o Conversas vire o Diário da Crise, não, ou que vire Conversas do Mundo Contemporâneo em Crise constante, tá? Mas os cenários não são fáceis e espero estar equivocado, espero que eu esteja completamente errado e a gente comece a viver uma outra realidade, mas não vejo muita luz no fim do túnel por enquanto. Valeu, Dudu, obrigado pela sua contribuição mais nessa mesa redonda, né? A 50ª reunião do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, você é um otimista, Pradinho. Tá ruim, vai piorar? Como é que é? Até otimista está difícil até minha vida. Olha, esse é um momento preocupante, hein, Luan? Pradinho vacilando ali no seu otimismo. Olha só, a gente sentiu que o Pradinho tremeu, hein, cara? Aí, Dudu, tremeu o homem. Otimista nessa circunstância. Olha, você tem uma situação que você tem uma sucessão, você tem camadas de crises diferentes que estão convergindo. Sabe aquela situação, né, de diferentes ondas que vão se somando uma a outra, né? O desenho daquela famosa tempestade perfeita que vai juntando várias situações diferentes. Nós tivemos a pandemia, você tem a crise energética que está longe de ser resolvida, que tem sido... A Europa ainda se preocupa mais, a Alemanha tenta fazer uma saída via melhoria da política energética, mas, de qualquer maneira, está sendo jogada um pouco de lado em função da dramaticidade da conjuntura. Entrou agora a questão energética, você tem uma disputa entre os grandes players hegemônicos que é muito grave. Veja, mesmo uma situação de crise como essa, nós estamos vendo a China com uma inflação muito mais baixa que os Estados Unidos e com uma taxa de crescimento muito maior. No meio desse cenário, você tem os Estados Unidos alterando a mesma ordem internacional de que ele foi o grande mentor e criador no período de pós-guerra. Então, hoje, a OMC está profundamente prejudicada pela ação americana, as Nações Unidas, a tentativa de criar uma ordem internacional diferente do direito internacional, tudo isso vem aumentando as tensões mundiais. Num cenário em que faltam também dos atores, e eu entendo que os atores são importantes, independente das grandes forças políticas. Nós não temos grandes estatistas, nós não temos figuras que, de alguma maneira, possam contribuir para desenhar determinados cenários. E nós estamos muito enfraquecidos de partidos, os trabalhadores não têm mais os seus partidos. O SPD não tem mais nada a ver com a história de ser o partido de Marx, lá atrás, né? O Labour Party não tem nada a ver com o Partido dos Cartistas, o Partido Revolucionário. O Partido Democrata nunca foi essas coisas, né? Tinha os racistas no Sul no passado, hoje já não tem mais, mas tem também nunca. Os Estados Unidos sempre foi meio complicado, mas nos Estados Unidos também tinha um movimento por parte dos intelectuais e por parte de alguns setores progressistas que defendiam uma situação melhor. Hoje isso está muito enfraquecido.
os progressistas americanos são muito conservadores. É difícil encontrar lá figuras mais ilustradas. E, por outro lado, na Rússia e na China, com essas transformações, mas quando a gente olha também o famoso projeto eurasiano, é muito assustador, porque ele é muito conservador também, flertando com elementos de fascismo, aquelas coisas de alguma maneira, rejeitar as mudanças da Revolução Francesa, de pegar a história das diferentes civilizações, ou seja, com pouco valores universais. Então, nós vimos uma situação, né, de que era chamado no passado, né, por Durkheim, de anomia, de falta de normas, de falta de alguns elementos básicos que dê estabilidade ao momento. O que vai acontecer depois é difícil de saber, mas agora é hora de crise, nós vamos surfar um tempo muito tempestuoso. Essa é a impressão que eu tenho. Então, Ricardo, sinto muito, mas o meu otimismo está guardado na gaveta. Vou ter que esperar alguns programas para ver se eu abro novamente ele e tem um momento um pouquinho mais com perspectivas mais rosas, mais otimistas, mais verdes aí para a economia mundial. Valeu, Prado. Obrigadão, Prado, pela sua participação nesse nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Numa, você tem aquele seu ceticismo, eu não vou dizer blasé, porque ia ser muita cafajestado da minha parte, mas você tem ceticismo blasé, isso é sacanagem, não vou fazer isso contigo. O amigo não fala isso, mas meio francês, né? Aquela coisa assim, mas já falou, né? Mas já falou, né, Numa? Não é abrir mão de tirar esse sarro, né? O Baixazinho foi embora, então não dá para tirar o sarro do Baixa. Numa, é isso mesmo? Está ruim e vai piorar? Olha, é difícil, na verdade, ter uma visão completamente unívoca dos processos que estão acontecendo, tá? Porque, primeiro, eu acho que vai ter uma heterogeneidade nas situações, tá? Então, tem países que, até por conta de evoluções políticas, mudanças em eleições, podem evoluir para uma realidade não somente política, mas também social e econômica mais progressista. Tá? Isso vale assim para vários espaços na América Latina, na África, particularmente em algumas situações muito específicas. Na Europa, isso pode acontecer, mesmo se é menos provável no contexto atual, mas se a gente for olhar, por exemplo, uma coalizão de esquerda no poder, por exemplo, na Espanha, tem feito uma ampla reforma trabalhista que aumentou consideravelmente a parcela, né, dos contratos, aumentou significativamente a parcela dos contratos a duração indeterminada, ou seja, abrindo direito a mais direitos sociais, direitos trabalhistas, por conta dessa reforma que acho que foi implementada no final do ano passado. Tá? Então, o mundo nem sempre vai na mesma direção. Acho que os países podem ter situações diferentes. E eu acho que uma questão de falta de representatividade dos trabalhadores, que marcou muito a década, na verdade, o período que vai da década de 80 até a década de 2000, e algo que vai sendo, pelo menos parcialmente, remediado. Ou seja, você volta a ter alguma representação no espectro político dos interesses dos trabalhadores, até por conta do desaparecimento
nem, assim, não em todos os países, mas parcial, pelo menos, no mundo e total em alguns lugares, dos partidos tradicionais de centro-esquerda, que, de fato, aí tinham se afastado, como foi já falado, comentado, completamente dos trabalhadores. Eu acho que, nesse sentido, pega os Estados Unidos. O Bernie Sanders é uma voz para o trabalhador americano, com todas as imperfeições que pode ter, e deu, de novo, um peso à esquerda do Partido Democrata, que, sei lá, por 40 anos quase tinha sido aniquilada. Não estou exagerando, mas que nunca tinha tido mais esse peso depois da administração Carter, né? E justamente que foi... Porque lembramos, as reformas, justamente as primeiras reformas neoliberais, a mudança nas políticas macroeconômicas, em particular monetárias, elas aconteceram com o Volcker durante o final, assim, um final do mandato do Carter. Não foi com o... como se chama? Reagan. Com o Reagan. Tá? Então, isso é importante lembrar. Tá? Então, essa, vamos dizer, conversão dos partidos de centro-esquerda aos princípios neoliberais, que, de fato, foi uma ferramenta extraordinária na mão dos capitalistas para controlar os trabalhadores, ela não existe mais. Lembramos que, nas últimas eleições na França, o Partido Socialista Francês fez menos de 2% dos votos. Ou seja, não é mais nada. Inclusive, toda a coalizão de esquerda que se constituiu agora até para as eleições legislativas, que seguem as presidenciais lá, e que, na verdade, vão determinar quem será o primeiro-ministro e, portanto, quais vão ser as direções da política interna, né, em termos econômico, em termos social, em termos societal, né, se você quiser. Bom, a coalizão ela se formou em volta da candidatura do Mélenchon. Ele virou tão forte que até o Partido Verde e o próprio Partido Socialista e o Partido Comunista, que tinham apresentado candidatos separados no primeiro turno das eleições presidenciais, bom, se juntaram para as legislativas em volta dele. Da mesma forma, o Podemos virou um centro de articulação da coalizão de esquerda na Espanha. Tá? A gente vê, portanto, que a não representação dos trabalhadores, mesmo se ela continua existindo, bom, a gente pega o Corbyn, a gente já falou sobre isso na Inglaterra, a mesma coisa, tá? Ele representa. Então, a não representação dos trabalhadores, eu acho que é algo que está começando a acabar. Tá? E algo, até porque esses partidos de esquerda, que tinham centro-esquerda, que tinham servido de uma certa forma para controlar os trabalhadores perderam completamente sua influência, não tem jeito. Como eles não defendem mais os trabalhadores, bom, os trabalhadores cansaram. Tá? Aí, no caso, o problema é como essa representatividade se dá. Bom, tem um lado, eu diria, positivo, através dessas forças progressistas mais radicais que se manifestam, vamos dizer, na última década, né? Se manifestaram na última década. Depois, o lado negativo, que já foi sublinhado pelos camaradas, e do lado, e na parte dos partidos, assim, e na força, né, dos partidos, entre aspas, antissistema de direita, de extrema-direita. Tá? A extrema-direita também se reforçou. Uma extrema-direita que, pelo menos em parte, tenta ter esse discurso voltado para o povo, para a defesa dos interesses do povo, que não é para confundir com uma política tão progressista. Né? Porque quando a gente vai vendo o programa da Le Pen, o programa como se chama, do Trump, o programa do Salvini, enfim, da extrema-direita na Inglaterra, ou na Itália, ou na própria Alemanha, a gente vê que tem algumas medidas pinceladas para convencer, para dar a impressão que tem essa preocupação social, mas, na prática, é a direita mesmo. Tá?
E, em última instância, para os capitalistas, isso é um ponto importante, vou concluir com isso, para os capitalistas, é sempre mais conveniente ter essa extrema-direita que até chega no poder, porque, no fundo, consubstancialmente, ela é, ontologicamente, ela é ligada aos interesses capitalistas. E, no fundo, se a gente pensa no nazismo, no fascismo, eles tinham esse lado social, entre aspas, pelo menos um verniz social. Mas, em última instância, eles garantiram aos capitalistas a manutenção do sistema, dos seus privilégios, das características do sistema, mesmo depois do enfraquecimento dos políticos, dos partidos liberais tradicionais, que hoje em dia corresponderiam ao centro-direita e à centro-esquerda. Por enquanto, essa absorção, essa criação de megas partidos de centro, como a gente está vendo na França, como, no fundo, se constitui na Alemanha, porque a coalizão entre entre SPD e Partido Verde, lá, é uma coalizão de centro, não é uma coalizão de esquerda. Bom, isso tudo, mesmo se, de fato, eu acho que essa visão centrista, a manutenção dessas políticas neoliberais, o seu aprofundamento, como a gente conversou, como a gente teme que aconteça pelos comentários de hoje, a um determinado momento, essas políticas contra o povo, elas já começaram a perder muito apoio popular, né? Já começaram a despertar, né, esses movimentos, a extrema-esquerda, a extrema-direita, que alguns gostam de chamar de populistas, bom, mesmo se esse termo é, muito pejorativo, e dois, completamente um conceito, não tem nenhuma substância, nenhuma... eu acho que, de qualquer jeito, isso vai consolidar as contradições, os conflitos do sistema, como a gente já comentou. Tá? Então, se não houver mudanças, não parece que vai haver tão significativas na lógica do sistema tal como ele se configurou, um dia, que pode não ser tão longínquo, acho que a gente vai, de fato, ter conflitos tais que, bom, não necessariamente vai mudar o sistema, mas pelo menos ele vai estar numa situação de extrema instabilidade. Já está sendo em determinados lugares. Você veio, Dudu, fui chamar o cara de ceticismo, né? Um ceticista blasé. Foi o único que foi otimista, o Prado. Tomou o seu lugar. Hoje o Lula... Foi mesmo, hoje foi o Lula. Ele vai lá e tomou o seu lugar, Prado. Consigo tirar uma coisa. Eu dizia antes que era duduísta, agora eu vou virar numista. Vai virar numista, né? Não, mas não, depois do Numa, né? Quer dizer, aquela história. Está ruim, vai piorar, mas, como diz a canção, né? Quem sabe o inesperado faça uma surpresa. Isso. Né? Eu sou pessimista para o amanhã, mas depois de amanhã... Quem sabe, depois de amanhã. Grande final da nossa conversa hoje, né? Quem sabe o inesperado não faça uma surpresa. É a nossa conclusão. Eu e a Brisa, né? Acho que é isso. É isso, senhores. Bom, queria agradecer a todos os nossos amigos, todas as nossas amigas que nos acompanham nessas conversas, né? E gostaria justamente de convidar vocês para um próximo programa, né? Aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Então, nos vemos, se cuidem e vida que segue. Vamos nessa. E quem sabe o inesperado faça uma surpresa, né, Prado? É isso. Beijão para todos.